Curiosidades sobre o Egito. Sim, existem muitas, principalmente por sua civilização ser muito antiga. Histórias, lendas não faltam no país dos tempos espetaculares e elas são realmente fascinantes, desde as pirâmides e faraós até as mais atuais descobertas de tumbas múmias com mais de 4.000 anos de idade. Número 1. Os faraós eram gordos. Mesmo que as imagens do Egito Antigo mostrem que os faraós eram pessoas esbeltas, a realidade é diferente. Os banquetes eram bastante fartos e a dieta era rica em mel, açúcar e pão. Por isso, a grande maioria dos faraós eram os gordos. Fato número 2. Trabalho pago pelas pirâmides. Embora muitos pensem que as pirâmides do Egito tinham sido construídas por escravos, na verdade, os trabalhadores eram pagos pelos faraós. Terceiro, domingo era um dia útil de trabalho completamente comum. No nosso domingo, por exemplo, é um dia útil para eles. Dessa forma, é possível dizer que no fim de semana do país é nossa sexta-feira e o sábado, quarta. Cerveja era moeda de troca no Egito. Os primeiros registros de cerveja no mundo têm 6.000 anos e são ligados ao Sumer. 5. Punição com morte caso matasse gatos. No Egito Antigo, os gatos eram bastante valorizados. Quem matasse um desses felinos, eram punido com a morte. Em sinal de luto, os egípcios chegavam a depilar as sobrancelhas. Próximo fato. Os egípcios foram os primeiros a adotar um calendário de 365 dias. A contagem de dias, dessa forma, era feita para saber quando o rio Nilo iria inundar. Os egípcios criaram o barco à vela. Portugueses e espanhóis são famosos mundialmente por terem desbravado os mares ao redor do mundo, mas o que muitos não sabem é que o barco à vela é uma criação do Egito, o país que é conhecido por muitas invenções, como a pasta de dente e o calendário, também inventou o barco à vela. A longa existência do algodão. Os egípcios são bastante famosos pela qualidade do algodão local, pelos lençóis de muitos fios também, né? Para quem não sabe, também há 5.000 anos já existem vestidos feitos de algodão no Egito. Até hoje encontram múmias. Até hoje são encontrados artefatos do Egito Antigo e múmias por todo o país. Diversos arqueólogos fazem escavações. Um dos lugares mais escavados é o Vale dos Reis, em Luxor, onde inclusive foi encontrado o faraó Tutankhamon. Falando do faraó Tutankhamon, o mistério da maldição de Tutankhamon. Por falar de Tutankhamon, existe uma maldição que leva o seu nome, que foi usada para justificar a existência de morte de arqueólogos que descobriram a sua tumba em 1922. O fato ocorreu pouco depois da revelação da câmara mortuária do jovem faraó. Diz a lenda que a câmara mortuária tinha a frase: "A morte vai atacar com seu tridente aqueles que incomodarem o repouso do faraó." Mas na verdade, os arqueólogos morreram em decorrência de um fungo que atacou seus pulmões. Onde está Cleópatra? Apesar da grande quantidade de pessoas escavando o país, até agora nenhum vestígio da famosa Cleópatra que comandou o Egito por 22 longos anos foi encontrada. Mas o Egito não é só história, né? Um pouco de curiosidades sobre o Egito de hoje. Andar de carro no Egito é uma aventura só. Som de buzina para todo lado, principalmente na capital Cairo, chega a assustar quem não é de lá. Mas os egípcios convivem muito bem sem esse tipo de sinalização. O Cairo tem apenas 25 semáforos. Também não é para menos. A região metropolitana do Cairo tem apenas 25 semáforos. E olhe que lá residem mais de 20 milhões de pessoas. Dá-lhe buzina, claro. Camelo e Uber no trânsito. Uma das curiosidades do Egito é que os camelos fazem parte do trânsito em vários lugares de Gizé. E o Uber
é uma das melhores opções de transporte para quem viaja de forma independente ao país. Lá também existem muitos vendedores insistentes. Ao caminhar pelo Cairo, por exemplo, você ficará com vontade de comprar perfumes, papiro e luminárias. Mas aí vai uma dica: só pare em uma loja se estiver realmente interessado em algo, porque os vendedores são muito insistentes. E saiba negociar. Não aceite de primeiro o valor dos objetos que são oferecidos na loja. É preciso negociar bastante. E esse tipo de prática faz parte da cultura do país. E lembrando, neste país não se pode demonstrar afeto em público. Beijos entre casais, demonstrações de afeto são proibidos em público. Porém, é comum homens darem beijos na bochecha como forma de cumprimento. Homens egípcios também costumam andar de mãos dadas em algumas situações. Programas de TV sem beijo. Programas de televisão e filmes produzidos no país não mostram imagens de beijos entre mulheres e homens. O Egito é a Hollywood da África. Há um grande investimento em produções de filmes locais para o Egito e também para exportação. Não à toa, o Egito é considerado a Hollywood da África. Beber não pode, fumar sim. Apesar das bebidas alcoólicas serem proibidas para os egípcios, a população do Egito fuma bastante cigarro e narguile. No país, apenas em raras ocasiões vemos turistas bebendo algo alcoólico. Raio-X em todos os lugares. Por medo de atentados terroristas, o país tem uma segurança bastante reforçada e não somente em pontos turísticos. Uma das curiosidades é que por todo lado há máquinas de raio-x, inclusive para se entrar em hotéis. No Egito, há cristãos no Egito. Cerca de 95% da população do Egito é muçulmana. Os outros 15% são cristãos. Há 5 orações por dia. Como boa parte da população egípcia é muçulmana, eles respeitam bastante os costumes da região. Ao longo do dia, a população local costuma rezar 5 vezes por dia. A primeira antes do sol nascer e a última quando a noite cai. Visitar o interior das pirâmides em Gizé é para os avançados. Ao visitar o interior das pirâmides de Gizé, não é para qualquer um, principalmente se você for claustrofóbico. Logo ao entrar, já é possível sentir que não há muita circulação de ar e que faz bastante calor. Alguns turistas até saem chorando do passeio. Muitos dos túneis são estreitos e em algumas partes é preciso fazer o trajeto agachado. Outro fato é ser falado que não é possível voltar pelo mesmo caminho da entrada. A troca de mulheres por camelos, ouro e frutas. Não é mentira. Os homens do Egito oferecem camelos por mulheres e isso acontece com as estrangeiras também. Apesar de ser constrangedor para os dias atuais, isso faz parte da cultura local. Antes de se casar, há uma negociação em que o homem precisa pagar um dote para a família da esposa, além de comprar a casa e mobiliar para a sua nova mulher. No país também é permitido que o homem tenha quantas mulheres ele desejar, porém, ele precisa oferecer o mesmo tratamento a todas. Como já falamos antes, o país vive uma situação econômica difícil. Esse tipo de prática também está se tornando algo cada vez mais raro. Mas existe. O que achou? Se gostou desse vídeo, nos siga para mais curiosidades sobre países e até a próxima!